Vamos seguir com destaques internacionais agora. Aqui comigo, o Fabrício Naidz, que já está posicionado para a gente falar de uma troca de prisioneiros de guerra russos e ucranianos que aconteceu ontem. Esse acordo foi muito comemorado, tanto por Moscou como também por Kiev. E é ele que vai trazer os detalhes aqui ao vivo para a gente, o nosso editor de internacional. Fá, bem-vindo, bom dia para você. Detalhes dessa notícia, por gentileza. Bom dia, Lívia. Bom dia, Rafael, todos que acompanham o Jornal da Manhã. A primeira troca depois de muito tempo, quase 5 meses sem esse tipo de acordo entre Rússia e Ucrânia. A primeira troca desde agosto de 2023 e a 49ª no total desde que esse conflito começou lá em fevereiro de 2022 no leste europeu. A gente tem destacado muito o conflito entre Israel e Hamas ali na região da faixa de Gaza, mas a guerra entre Rússia e Ucrânia continua com poucos avanços. Por isso, a comemoração desse acordo, que liberou cerca de 200 prisioneiros de guerra para cada lado. Ao todo, foram 248 repatriados pela Rússia e 230 repatriados pela Ucrânia, que chegou no total, desde o início da guerra, a 2.828 repatriados de prisões russas. Bom, esses repatriados não são todos necessariamente militares. Segundo fontes do governo ucraniano, pelo menos 7 pessoas seriam civis detidas pelos mais diversos motivos, em áreas, algumas delas, onde o exército russo avançou de fato, e em outras áreas ali mesmo em zonas de exclusão de guerra, como por exemplo a região da usina de Chernobyl, a usina nuclear desativada ainda na década de 80, depois daquele grave acidente atômico que devastou aquela região. Por que as negociações foram muito comemoradas? Porque houve uma dificuldade enorme relatada tanto por Kiev quanto por Moscou para conseguir chegar a esse acordo. Segundo o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, as negociações estavam ali quase paralisadas nas últimas semanas por questões da Rússia. A Rússia estaria ali impondo dificuldades, colocando barreiras para essas negociações. Bom, Zelensky comemorou, divulgou até mesmo pelo Telegram um vídeo mostrando a chegada desses ucranianos de volta ao país, afirmou que está muito feliz que o seu povo está de volta a casa. O Ministério da Defesa da Rússia também comemorou, falando sim que negociações foram difíceis e destacando os dois lados, na verdade, destacando a cooperação, a mediação dos Emirados Árabes Unidos, um país que tem se posicionado ali como uma espécie um pouco mais neutra nesse conflito, assim como a gente já tem visto também mediação do Catar, quando a gente fala do conflito Israel-Hamas, os Emirados Árabes Unidos ali naquela região do Oriente Médio também servindo para realizar esta mediação. Bom, Lívia, o que a gente tem para destacar aqui? Que essa guerra ela está chegando num ponto diferente. É uma guerra que começou em fevereiro de 2022, está prestes a completar 2 anos e tem um ponto importante aí. Não tem muito avanço territorial mais. A gente tinha visto lá no começo a Rússia avançando contra o território ucraniano, depois uma tentativa de contra-ataque da Ucrânia, mas desde ali a metade do ano passado, esses avanços territoriais praticamente pararam. Se de um lado acaba ganhando ali alguns quilômetros, avançando alguns quilômetros na fronteira vizinha, acaba perdendo depois. Então é um conflito que está sendo investido muito dinheiro, mas que não tem previsão de acabar cedo por conta destes impasses. Embora a Rússia esteja revigorando o seu sistema militar. O governo russo, Kremlin, afirmou ter quadruplicado a sua capacidade militar. Isso envolve desde número de pessoas na ativa do exército, quanto a capacidade de mísseis, produção, enfim. E a Ucrânia também tem contra-atacado. A Ucrânia lançou o maior ataque civil contra civis na Rússia recentemente, na cidade de Belgorod, com mais de 25 civis mortos. Vladimir Putin disse que ia retaliar, ou seja, previsão de acabar o conflito, nenhuma por enquanto. Tudo vai depender também da extensão desse conflito, do tempo que ele pode demorar ainda para se chegar a um fim, para ser concluído, das próprias eleições nos Estados Unidos. Porque hoje o presidente Joe Biden apoia, embora haja restrições, porque a gente tem um Congresso americano que não apoia majoritariamente a cessão de recursos, a doação de recursos para a Ucrânia, ainda que de forma tímida há esses repasses financeiros para reforçar o exército e a logística da Ucrânia. E uma outra eleição importante que está para acontecer, na Rússia mesmo, Exatamente. onde já é carta marcada. Vladimir Putin deve ser reeleito agora em março, se não me engano, deste ano.
mas uma expectativa, então, de que com Putin ainda por mais tempo no poder, esse conflito se arraste por ainda mais tempo. Se Trump vencer as eleições americanas, esse cenário de ajuda à Ucrânia com certeza vai mudar. Um grande jogo de xadrez. Exatamente. A gente volta a se falar daqui a pouquinho. Fabrício Naitsky.